Muito bem. Olá, Economia Internacional, curso de Ciências Econômicas da Unifesp, tópico 7 de hoje. O tema é negociações comerciais. Esse material já foi enviado antes, hoje mais cedo. Esse material cobre duas aulas, as duas próximas aulas, tá? Então, o tópico 7 vai ser dividido em dois, hoje e semana que vem, um tópico mais longo aí, grandinho aí, para a gente dar uma olhada. As negociações comerciais envolvem tanto as negociações através das instituições do comércio internacional, GATT e OMC, como veremos, e depois as negociações em blocos de países, também conhecida como integração econômica regional. Então, instituições hoje, integração econômica regional semana que vem. No EPIARD é o capítulo 16, parcialmente, e o capítulo 17, e no CRUG no capítulo 9, o material de referência. Muito bem, como já vimos, há ganhos com o comércio internacional, certo? E mostrei também que os países que mais exportam, os países exportadores, acabam tendo uma taxa de crescimento mais alta. Então, os ganhos vêm das teorias do comércio, né? A gente mostra até pelas teorias que há ganhos. E também, né, empiricamente, é possível mostrar isso, uma correlação entre desempenho das exportações e desempenho no crescimento econômico. Porém, ainda assim, há proteção ao comércio. E a gente disse e mostramos que há o uso da política comercial, né? Falamos na aula passada sobre a prática da política comercial, os lobbies nos países desenvolvidos, mas também nos países em desenvolvimento, sobre tentativa de colocar políticas restritivas, né, para proteger setores. Enfim, de qualquer modo, apesar disso, os países, mesmo com a presença de políticas restritivas ao comércio internacional, nós observamos ao longo do tempo, né, na aula 1 nós vimos isso, como que os países, como tem aumentado o comércio internacional aí nos últimos 60 anos, 70, desde o final da Segunda Guerra Mundial até hoje. Muito bem, nós vamos ver então agora como que foi promovida o aumento do comércio e a liberalização do comércio através das instituições do comércio internacional, né? Como que através de negociações entre os países foi possível aumentar, foi possível liberalizar o comércio entre os países. Bem, o conceito de negociações comerciais tem a ver com tem uma negociação promovida pelos vários governos, né? Então, uma negociação comercial basicamente reúne governos de vários países que concordam em fazer uma liberalização de suas tarifas, ou seja, uma redução de tarifas e barreiras não tarifárias entre si, e diminuem essas tarifas, né, um para o outro. Um diminui a tarifa para um e o outro que está participando também diminui as tarifas, concedendo essa diminuição e redução de tarifas e barreiras não tarifárias para os outros, todos os que estão participando. Tá? Então, isso é uma negociação comercial. Tá? Essa redução, importante, não precisa ser exatamente igual, mas tem que ser mútua, ou seja, em uma medida que um reduz para o outro reduz para esse um e para os outros. Tá? E mesmo que os níveis de corte de tarifa ou de diminuição de tarifa não sejam exatamente os mesmos. E também não é necessário que o corte, diminuição de tarifa seja tentativa de atingir a tarifa zero imediatamente. Ao contrário, essas negociações comerciais, elas vão se dando por etapas. Às vezes, você faz uma redução e depois continua depois de um período, né? Então, é possível dar uma continuidade ao longo do tempo, fazendo várias negociações comerciais, ao invés de diminuir, por exemplo, de 500% para zero, e sim ir fazendo de 500 para 400, de 400 para 200, de 200 para
80, de 80 para 20, assim por diante, tá? É possível fazer reduções mútuas ao longo do tempo, ainda que sejam reduções assimétricas, né? Muito bem, existem 3 tipos de negociações comerciais, e todas funcionando nesse molde de negociação entre países e extensão da liberalização e das reduções dos níveis de tarifas e barreiras não tarifárias para os outros países. O primeiro deles é o bilateral, que se dá entre pares de países, certo? É possível fazer entre 2 países só. Só que esse não é o método mais eficiente, porque se você pensar que nós temos aí mais de 200 países hoje, se você tiver cada negociação comercial entre um par de países, é uma combinação 2 a 2 de 200 países. Então, você vai ter aí um número enorme, aquela equação de combinação, né? N fatorial dividido por N menos 2 vezes 2 fatorial, que vai dar um número gigantesco. Vai dar, onde N é o número de países. Então, vai dar muitíssimas interações. Por conta disso, pega aí, sei lá, só como exemplo, 10 países. Faça aí o número de negociações 2 a 2 entre 10 países. Vai dar um número grande com 10, né? E isso é mais ineficiente do que você pegar esses 10 países, colocarem juntos e negociarem os 10 países, ainda que sejam países que tenham línguas diferentes, né? Que você tenha que fazer tradução e colocar 10 pessoas numa sala falando línguas diferentes, não é fácil. Quando você pensa em 200, né, uma negociação de 200 países é maior, mais difícil ainda. Mas ele é mais eficiente, porque você, mesmo com as dificuldades, você não tem que fazer aí essas múltiplas interações de 2 a 2 bilateral. Então, quando você coloca todos os países, chama-se negociação multilateral, né? Ainda que não foi possível colocar todos os países do mundo numa negociação, né? Muitíssimos países já participam e já participaram de negociações multilaterais de liberalização do comércio. No passado, foi criado o GATT, logo no pós-guerra, em 1948, e depois, em 95, o GATT foi sucedido pela OMC, ou Organização Mundial do Comércio. Então, essas duas são as instituições multilaterais que promoveram o comércio internacional. E tem também a negociação regional, que é alguma coisa intermediária entre a bilateral e a multilateral, né? O regional é quando você faz conjunto pequeno de países, né? Países que se reúnem num bloco e promovem essa mesma liberalização, só que entre eles, né? Então, por exemplo, Mercosul, União Europeia, NAFTA, são vários exemplos de negociações regionais de países. Ainda que numa negociação de, sei lá, a União Europeia tem 27 membros, né? Elas negociam entre si e liberaliza a tarifa entre si, só que as situações tarifárias e não tarifárias dos países não membros continuam igual ao anterior, né? Então, quem fica de fora do bloco não participa dessas negociações, então é um caso intermediário, não é tão bom quanto a multilateral, mas não é tão ineficiente quanto fazer bilateralmente, né? Então a gente vai ver agora que na semana que vem as negociações regionais teve um motivo pelo qual elas prosperaram bastante, né? Um motivo político, como veremos, mas as negociações multilaterais avançaram durante muitos anos e foi bastante importante para o mundo ter tido aquele aumento do comércio enorme que vocês viram num gráfico lá da primeira aula. Muito bem. Em 47 foi fundado o GATT, General Agreement on Trade and Tariffs, ou Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, como instituição que promoveria a liberalização multilateral do comércio.
em 1995, 1º de janeiro, para ser exato, entra em vigor o funcionamento da Organização Mundial do Comércio, OMC, que substituiu o GATT. E essas são as duas instituições que, historicamente, promoveram a liberalização multilateral do comércio. Bom, qual a ideia do GATT e do OMC? O que estava por trás, né, dessa liberalização multilateral que eles promoveram? Bem, ela foi feita através de alguns princípios, com a ideia de ter por trás dela algumas coisas que funcionassem, que garantissem que fossem atingir o seu objetivo de liberalização do comércio, que foram justamente os princípios. E vejam vocês que, como são acordos entre países, a gente pode falar em princípios, mas não em leis, porque uma lei ela sempre tem a vigência dentro de um país, né? E quando você atravessa a fronteira, você já tem uma outra lei diferente. Então, foi necessário promover o princípio, que é uma quase lei, né? Mas tem a ideia de lei, mas não tem a força de lei, já que é internacional e você não pode fazer uma lei que vale num país e depois vale para o outro, né? Num mecanismo internacional. Então, nós falamos aqui em princípios e não em leis. Quais são os princípios mais importantes, tá, do GATT e do OMC? São esses 8 que estão listados aí na tela, embora sejam mais de 8 princípios do GATT e do OMC que a sucedeu. Tá? O primeiro deles, e talvez o mais importante, ou que garantiu a liberalização do comércio, foi o princípio da Most Favored Nation, ou MFN, em português, nação mais favorecida, que é a seguinte ideia: sempre que um país permite, numa negociação comercial, que a tarifa ou uma barreira não tarifária é removida ou diminuída o tamanho, quando ele faz isso para um membro, para uma nação, essa que foi favorecida também foi favorecida por essa concessão, essa concessão também é estendida para os outros países membros. Então, por exemplo, se a França fala, olha, a tarifa de aço é 400% antigamente, para a Alemanha agora vai ser 300%, não vai ser mais 400%. Quando ela oferece isso para esse membro do GATT, a Alemanha, ela tem que oferecer necessariamente para os outros, né? É um princípio da nação mais favorecida. E sempre que isso ocorre, né, com um país, vale para os outros, e isso para qualquer negociação. E o interesse desse princípio é exatamente esse. Ele deixa de ser um negócio bilateral para se tornar um negócio multilateral. É esse exatamente o poder do MFN, né? Tem uma redução de tarifa ou de barreira não tarifária, se estende, né, de uma nação, portanto, aquela relação bilateral vira multilateral. Aí a grande importância dessa. Então, a França concorda em diminuir para 300%, mas ela tem que estar consciente que quando ela faz isso para um país, por exemplo, a Alemanha, ela faz também para os outros todos membros do GATT. Tá? Então, é bastante importante o princípio MFN por trás do GATT, né? E foi isso que ajudou realmente os países liberalizarem bastante o comércio no pós-guerra. Vamos relembrar também que países estavam saindo de uma situação de Segunda Guerra Mundial, onde, né, justamente por conta de muitos anos do conflito, essas remoções de tarifa foram muito importantes, porque os níveis tarifários e de barreiras não tarifárias eram muito altos, né? Porque você está guerreando com os outros, você não está comercializando. Então, o principal, pode-se dizer que o bloqueio do comércio internacional era muito grande, né? O estado inicial. Então, à medida que vai se movendo com o MFN, vai liberalizando bastante o comércio e a gente vai vendo aqueles pulos, aqueles saltos, né, no aumento do comércio internacional. Um outro princípio que eu também destacaria
como importante nessa fase inicial do GATT, do GATT, é o princípio do tratamento nacional, que veda para os países membros do GATT e depois do OMC, que você dê preferência para produtos nacionais, tá? Em outras palavras, o produto que vem de fora, à medida que ele é internalizado significa é trazido para dentro do país, paga todas as tarifas, né, e passa pelo crivo, né, da tarifa e também da barreira não tarifárias. Uma vez que o produto conseguiu passar por isso, a partir daí ele tem que, por esse tratamento nacional, ele tem que ter o mesmo tratamento que um produto produzido naquele país. Tá? Não pode ter nenhum outro, não pode ser bitarifado, tá certo? Então, vamos supor que um produto vem importado, paga a tarifa de 100%, uma vez que ele pagou essa tarifa de 100%, ele é igual a qualquer produto nacional, à medida que ele adentra o território nacional. Bom, terceiro princípio da transparência. Vejam vocês que uma tarifa, ela é uma defesa, de uma proteção, né, contra o comércio internacional. Sim, ela é uma proteção, mas a tarifa, ela é, dentre todas as barreiras de comércio, ela é a mais transparente. Então, ela deve ser preferida a ser usada do que comparando com as outras barreiras não tarifárias. Por quê? Que ela é mais transparente de todas. Porque a tarifa, nós sabemos imediatamente o efeito que ela tem sobre o preço do produto, principalmente a tarifa ad valorem. Então, uma tarifa de 100%, ainda que 100% seja alto, você dobra o preço, você sabe o tamanho da barreira que ela faz, né, da proteção que ela dá ao produto nacional e o efeito que ela faz pelo produto, o preço do produto internacional. Tarifa de 100% aumenta o preço em 2 vezes, em 100%. Já uma barreira comercial, você não tem ideia inicialmente do tipo de efeito que ela tem sobre a economia. Quando você coloca uma barreira sanitária do tipo aquela dos mamões, lembra o mamão do Espírito Santo que teve que pagar para um técnico americano vir fiscalizar se não tinha praga na lavoura do Espírito Santo, aí só com o pagamento depois daquela vinda do técnico é que se permitiu exportassem para os Estados Unidos. Então, qual é o efeito disso? Ele é um efeito indireto, né? E assim por diante com as outras barreiras também, cota, quando você limita, a partir de 1.000 carros, você limita para 0 a entrada de automóveis, qual o efeito que isso tem sobre a economia? São efeitos indiretos que você não consegue calcular de maneira sempre tão transparente quanto a da tarifa, que é imediata. Então, nesse sentido, foi colocada como princípio a ideia de transparência, do tipo assim, se você precisa fazer uma defesa comercial, o faça através de tarifas, não das outras barreiras. Inclusive, numa época, durante a OMC, tem vários países que tinham barreiras não tarifárias, converteram parte ou total dessas barreiras não tarifárias para tarifas. O Japão foi um que fez isso muito, e tinha muitas barreiras não tarifárias, converteu para tarifas tais barreiras. Muito bem. Aí depois vem 2 princípios que são ligados. Primeiro é o princípio da concorrência leal, ou seja, quando você trata com produtos de comércio internacional, quando você está na arena do comércio internacional, você tem que ter, os países têm que ter uma concorrência parecida com a nacional, uma concorrência que seja leal. Leal no seguinte sentido, de que evita abusos do tipo prática de subsídio e prática de dumping. O subsídio, nós já vimos, é aquele dinheiro
ou o pagamento que o governo dá ao produtor local que engaja em exportação ou em produção ou nos dois, né? Produção para exportação e exportações e produção para exportação. Então, o subsídio ele é desleal nesse seguinte sentido, né? Nem todos os países conseguem dar subsídios para os seus produtores locais. Então, nesse sentido, um país que exporta um determinado produto que tem subsídio e o outro que exporta o mesmo produto sem ter o subsídio, esse não, que talvez não pudesse dar o subsídio, porque é um país um pouco mais pobre, né, fica sofrendo uma concorrência desleal. E o outro mecanismo desleal também no comércio internacional é o dumping. No dumping, você diferencia o preço de exportação do preço de importação. Desculpe, o preço de importação do preço do produto local. Você coloca, por exemplo, uma empresa chinesa que, para tentar vender para um determinado mercado, coloca um preço mais barato para poder exportar para aquele mercado. Isso é dumping, né? Então, são medidas de concorrência desleal e dentro de um país, isso não é permitido pela OMC, né, o princípio da concorrência leal. Relacionado a esse princípio, tem a ideia da salvaguarda. Inclusive, existem acordos na OMC, tanto para evitar a prática de dumping, quanto de subsídio de medidas compensatórias, quanto o acordo de salvaguarda. A ideia da salvaguarda é que, eventualmente, em alguns momentos da história, um país pode ter um surto de importações, ou seja, está recebendo um volume muito grande de importação de um determinado produto e as empresas nacionais não estão conseguindo concorrer com esse surto, com esse volume muito grande de importações. Né? Usar a salvaguarda significa temporariamente defender contra esse surto de importações, né? Colocar uma sobretaxa, ou o que seria uma tarifa temporária e que valeria enquanto as empresas daquele país estivessem se adaptando à concorrência com essas importações. Então, ou seja, essa tarifa extra, chamada de salvaguarda, é permitida, né, mas tem que ter justificativa do país estar recebendo um surto de importações, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ela por definição é temporária. Então, você vai ter aí salvaguardas que são temporárias, tá certo? E aí também tem o princípio que criou o Sistema Geral de Preferências. Vocês vão de lembrar que a preferência tarifária é quando você cobra uma tarifa de maneira diferenciada entre grupos de países, certo? Então, o SGP, por exemplo, um país como Estados Unidos, a gente falou isso na aula 5, né? Mas os Estados Unidos cobra uma tarifa, sei lá, de importação de 20% de um determinado país. Mas ele pode fazer uma lista de países para a qual, se as importações vierem dessa lista de países, a tarifa de importação não é 10%, e sim, digamos, 6%. Tá? Esses países receberiam uma preferência. E o objetivo por trás disso seria tentar ajudar países mais pobres, né, um nível de desenvolvimento mais aquém, né, tentar ajudá-los a crescer de maneira econômica. Então, nesse sentido, existe aí os vários SGPs. Mencionei para vocês que o Brasil fez parte do SGP dos Estados Unidos durante um bom tempo, à medida que o país estava num estágio de desenvolvimento bem anterior a onde nós estamos hoje. Na época a gente só exportava café, né? Hoje o Brasil ainda que tem uma pauta bastante forte agrícola e mineral, ainda assim o Brasil também tem uma pauta de exportação de produtos industriais e máquinas, né? Então já é um país de renda média alta, então podemos dizer que o país está como, sei lá, alguns países africanos, né, que ainda precisariam do SGP. Bom, que mais? Um outro princípio bem antigo do GATT é aquele que veda o uso de restrições quantitativas. Lembra da cota? As cotas são proibidas desde o
princípio, né, quando os princípios foram elaborados no início do funcionamento do GATT, a cota já era proibida, ou seja, decisão quantitativa não deve ser feita pelos membros da OMC, sendo que uma exceção seria a cota tarifária. Também mencionei para vocês, e a cota tarifária acabou sendo bastante usada aí nesse período aí, desde o início da OMC até hoje, inclusive dentro de blocos de países como o Mercosul, né? A Argentina importa automóveis do Brasil dentro de um sistema de cota tarifária, onde a tarifa zero para até um certo número de automóveis, que eu não sei te dizer exatamente qual é, e a partir desse valor de automóveis, desse número, né, atingido esse número de automóveis, você paga a tarifa do Mercosul para fora, né, no caso 35%, quando você fala de automóveis. Enfim, uma situação meio bizarra, mas a cota tarifária ela é permitida, ao contrário da cota, que desde o início já não era. E, finalmente, o estranho acordo regional, o estranho artigo 24 do GATT, e hoje o OMC. O estranho pelo seguinte, ele é o próprio OMC, o próprio GATT-OMC é um sistema institucional de liberalização do comércio multilateral. Porém, ele permite os acordos regionais, ele permite as negociações regionais, ou seja, em blocos de países. Mas ele permite, num caso, quando consegue se mostrar que tal grupo de países já, né, numa situação atual, eles liberalizem o comércio de modo que hoje o comércio total entre aquele grupo de países já seja pelo menos 90% ou próximo a 90% do comércio regional. Então, o Mercosul faria sentido ser um acordo regional se já antes da criação do Mercosul o comércio entre Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai fosse próximo a 90% do comércio total, né? Então, o Acordo 24 é isso, ele permite, tá? Enfim, o objetivo disso seria era como se você já se reconhecesse que existem regiões especiais de comércio. Em outras palavras, por conta da distância, talvez por conta da proximidade cultural, o Mercosul já era uma área, né, no qual o comércio era bastante, mesmo sem a participação do OMC, né, já era uma área de comércio, já era uma área natural de comércio, natural nesse sentido, porque eles estão muito próximos uns dos outros, né, então o custo de transporte seria menor, o efeito cultural também ajudaria a melhorar o comércio entre aqueles países, então era como se estivesse institucionalizando uma coisa que já funcionava de maneira, enfim, de maneira natural ou de maneira quase que automática. Tá? Então, quando é próximo a 90%, é permitido um acordo regional até dentro do ambiente do GATT. Então é isso. Passei um bom tempo aí falando sobre os princípios do GATT e do OMC, porque eles são realmente o coração, né, da liberalização do comércio multilateral, das negociações multilaterais. Né? Então foi importante ter uma ideia. E foram realmente esses princípios que fizeram com que países conseguissem, em sua grande parte, liberalizar o comércio entre eles. Bem, como que funcionou na prática as negociações comerciais do GATT depois, na sequência OMC? Através de rodadas multilaterais. Então, uma rodada era uma reunião, né, que faziam a negociação para liberar o comércio multilateral entre os países membros. E era assim, era realmente você dava um pontapé inicial numa reunião num determinado lugar físico, certo? E essa reunião disparava as negociações. E aí as negociações iam se dando inicialmente em conjunto, os países literalmente negociando, se vendo, né, ou seja, num lugar físico,
e depois continuava as negociações nos meses, semanas e meses seguintes, até que uma nova reunião dava conta de fechar a rodada. Tá? Então, houve 8 grandes rodadas no período do GATT, desde 1947. Não quer dizer que eles ficaram sentados durante, sei lá, 5 anos seguidos. Não, eles se reuniam, iniciavam a discussão, cada um ia para casa e depois faziam as ofertas de liberalização de tarifas e barreiras não tarifárias para os outros países e iam negociando, discutindo e depois finalmente havia uma reunião no final para fechar aquelas negociações e aí terminava a rodada de maneira oficial. Então, 8 rodadas do GATT, as 5 primeiras foi num período relativamente curto de tempo entre o nascimento do GATT em 47 e 1962, que foi depois, deixa eu ver quantos anos depois aqui, 15, né? 47, 57, isso. Durante 15 anos, houve 5 rodadas. Então, foi mais ou menos assim. As rodadas duraram um ano. 47, 49, 51, 56, 52 e 62. As 5 primeiras rodadas. De novo, eles não ficaram um ano inteirinho negociando, mas sim, no período de um ano, fechava a negociação. O interessante é que houve bastante avanço na negociação, porque, como eu te disse, eles estão partindo de um ponto de tarifas muito altas. Então, chega em 1947, nessa primeira, sem exagero, você tinha uma tarifa aí de 500%, outra de 450%, e assim por diante, de tantas tarifas altas. E aí, sei lá, ao final da tarifa, ao final da rodada, a tarifa caía justamente de 500% para 350%, ou de 350% caía para 120%, esse tipo de coisa. Né? Então, durante esses 5 anos no pós-guerra, foi justamente um avanço intenso nas negociações e no cortes de tarifas e outras barreiras não tarifárias. Foi bastante intenso. Esse período aqui coincidiu com o nascimento também das outras instituições multilaterais, né? Como, por exemplo, o FMI e o Banco Mundial, né? Cujo objetivo era reconstruir a Europa. Aí teve justamente dinheiro do governo americano, né, para a tentativa de reconstruir a Europa, mas também o Japão, né? E também o FMI emprestando, né? O Banco Mundial trazendo dinheiro para os projetos e o FMI ajudando nas questões de balanço de pagamentos, questões macroeconômicas dos países. Bem, aí, nessas 5 rodadas, então, avançou bastante. Na 6ª rodada, foi uma rodada mais longa aí. Ela iniciou em 64 e não terminou no mesmo ano, terminou só em 67. Foi conhecida como rodada Kennedy, porque o presidente Kennedy americano tinha morrido um ano antes, em 63, né, assassinaram o presidente, mas por conta disso a homenagem levou seu nome, mas por conta, o principal resultado foi que houve uma redução, em média, bastante alta, de 35% das tarifas. Então, ainda é um número bastante alto, talvez não tão alto quanto o que aconteceu nos 5 rodadas anteriores, mas ainda bastante alto, e chamando atenção aí para o setor industrial, ou seja, a liberalização do comércio no setor industrial ainda foi bastante grande, né? E com esse recorte médio de 35% das tarifas. Aliás, aqui cabe fazer um comentário antes de avançar, que é a ideia de que, basicamente, uma boa parte do comércio internacional que foi liberalizado nessas 6 rodadas foi no setor industrial, certo? Isso tem um motivo, porque, vejam, como eu disse, pós-guerra, tarifas todas altas. Todo mundo simplesmente estava com problemas numa situação inicial bastante protecionista. Então, foi fácil liberalizar.
Agora, a gente sabe que tem três grandes setores, né? A agricultura, a indústria e os serviços. Por que a agricultura e os serviços não tiveram esse mesmo resultado? Bom, simplesmente porque os países mais, entre aspas, poderosos e fortes, né, que são os países desenvolvidos da época, Estados Unidos, Japão e os países europeus, eles detinham vantagem comparativa justamente na maior parte dos seus produtos, eram produtos industriais. Então, era interessante para eles recortar essas tarifas desses produtos, porque, enfim, eles iam conseguir ficar com as tarifas mais baixas, ter mais acesso aos mercados industriais um dos outros e dos países em desenvolvimento também. Então, se o Brasil participa do GATT e reduz a tarifa do setor industrial e os outros países também, o que acontece? O mercado brasileiro fica acessível para produtos industriais. E, de novo, são as empresas daqueles países desenvolvidos que detêm a vantagem comparativa no setor industrial e vai se beneficiar principalmente das exportações nos produtos industriais. O mesmo não ocorre na agricultura e nos serviços. Tá? A agricultura, basicamente, quem detinha vantagem comparativa eram países de desenvolvimento. Isso vai dar uma confusão tremenda, daqui a pouco vocês vão ver, mas, enfim, no setor agrícola, os países desenvolvidos, que eram os poderosos em termos de política, né, de poder político no GATT, não queriam liberalizar o seu setor agrícola, até por não deterem vantagens comparativas nesse setor. Quanto ao setor de serviços, ele, de fato, ainda tinham aí poucos serviços, os serviços eram, nessa fase ainda, bem menos importantes na economia internacional nessa época. Os serviços só ficam mais importantes a partir dos anos 70 e paulatinamente a partir dos anos 70, 80, 90. Né? Então, aqui na rodada Kennedy a gente observa isso. Né? Então, era exatamente a liberalização do comércio andou em vento e popa nessas 6 rodadas por conta disso, para liberalizar o setor industrial. A partir das... Lembra que eu mencionei que eram 8 rodadas do GATT, né? Nessas 2 últimas, nós vamos ver a 7ª agora, o negócio já foi um pouco mais lento. Note que a rodada Tóquio, que foi de 73 a 79, já teve uma queda, um corte das tarifas bem menor do que antes. Então, até porque muito já tinha sido cortado antes, então já estava baixa tarifas no mundo, né, do setor industrial. Então, o recorte que houve aí de tarifas foi de 5% só, por conta disso. Já tinha avançado bastante antes. E aí também, a partir daí, tá, vamos liberalizar a agricultura, a indústria e os serviços. A partir daqui, estão começando a surgir alguns temas aí que bem lentamente, bem timidamente na rodada toque, que é o tema do subsídio, do dumping das compras de governo. O dumping, eu já disse para vocês que é uma concorrência desleal, você colocar um preço diferente para exportar comparado com o preço no mercado local. Então, é concorrência desleal. Então, já estão percebendo que tem empresa fazendo concorrência desleal, então isso tem que ser banido, né? Compras de governo e subsídios são 2 barreiras não tarifárias que vocês viram também na aula 5, e a ideia do subsídio fica bastante forte e complicado, porque o subsídio é que basicamente está por trás das exportações agrícolas dos países desenvolvidos. Como eu mencionei, o país desenvolvido, em geral, não tem vantagem comparativa na produção de produtos agrícolas. E o único jeito deles serem eficientes é se por trás daquela produção e exportação existe um subsídio. E lembre-se que o subsídio ele também é desleal, assim como o dumping, porque país desenvolvido consegue pagar subsídio e país em desenvolvimento não, né? Bom, enfim, na rodada Tóquio só está começando essa discussão de maneira muito tímida ainda. Agora, o bicho pegou mesmo na 8ª rodada do GATT, que foi a rodada do Uruguai, começou em Montevideo, não, como é que chama aquele
aquele resort, Punta del Este. Foi em Punta del Este, embora obviamente também teve em Montevidéu, mas as negociações começaram nessa cidade balneária do Uruguai em 86 e foi até 94. Foi uma rodada mais longa, foi uma rodada complexa, e aí começou a surgir mais temas. O negócio, então, não é mais só liberalizar produto industrial, que, como eu já disse, já está tudo cortado já, né? Mas sim pensar em agricultura e serviços para começar. Então, 1994, agora a gente está chegando, tá? Final dos anos 80, começo dos 90, começa a existir aqueles serviços, não os serviços generalizados como contabilidade, mas sim os serviços especializados, né, que são aqueles diferenciados, serviços de finanças, serviços de consultoria. Esses tipos de serviços, os países desenvolvidos também começam a oferecer para, né, no mercados internacionais e começa a ter vantagem comparativa também nesses serviços mais caros. Os países desenvolvidos, certo? Já os em desenvolvimento continuam tendo vantagem comparativa à agricultura, Brasil entre eles, e estão sofrendo imensamente para tentar exportar esses produtos, sabe para quem? Para os países desenvolvidos. Então, gente, agricultura e serviços começa a dar rolo. Agricultura, porque os países desenvolvidos não querem liberalizar. E serviços, os países desenvolvidos querem empurrar ela abaixo, porque eles têm vantagem comparativa, só que os países em desenvolvimento não estão começando a perceber isso, que estão sendo sacaneados, entre aspas, na agricultura e não estão tendo a possibilidade de, estão tendo que engolir as exportações de serviços dos países desenvolvidos. Isso aí vai dar mais rolo ainda, aguarde. Além, então, de agricultura e serviços, muitos temas aí começam a surgir do que simplesmente liberalizar comércio. Então, o setor têxtil, em particular, tem um acordo que até saiu em 94, o acordo, então não foi um problema. Mas os investimentos direto externo, regras para investimento direto externo começa a ser necessário. Propriedade intelectual também, na segunda revolução industrial, produto industrializado não tem tanto conteúdo intelectual, né? Agora, nos novos serviços e na terceira e hoje quarta rodada, né, de revolução industrial, a propriedade intelectual é importantíssima, certo? Então começa a surgir essas questões. E essas três questões velhas trazidas de Tóquio, subsídio, dumping, compra de governo, somou tudo isso aqui começou, e virou um certo caroço de angu, começou a virar um certo impasse político, que vai se estender para os próximos anos e vai até hoje. Hoje, que eu digo, é hoje mesmo, 2021. Olha só. Qual o impasse político? Liberalização agrícola e subsídio dos países desenvolvidos, certo? Os países em desenvolvimento estão ficando meio levemente irritados com o fato de os países desenvolvidos estarem dando subsídio para a agricultura e não liberalizam a sua agricultura. Então, isso aqui, né, esse impasse político já nasce na rodada Uruguai. Muito bem, termina a rodada Uruguai e o que acontece? Vamos para o OMC. Mas antes, deixa eu falar rapidamente dos resultados, alguns, da rodada Uruguai. Teve um resultado aqui, B, importante, de ainda cair a tarifa média. Ou seja, eles de fato tiveram ainda um último suspiro de liberalização do comércio graças à rodada Uruguai. Né? Mas, vamos ver a agricultura. Enfim, aconteceu aí algumas coisinhas. O Japão foi bonzinho, trocou as cotas por tarifas, né, em nome da transparência, só que liberaliza quase nada a sua agricultura, em particular a produção de arroz. O Japão ele tem muita coisa aí com esse negócio do arroz e controlar, né, a produção local de arroz. Agora, quem pisa na bola mesmo é Estados Unidos e União Europeia. A União Europeia, inclusive, cria um negócio que chama CAP, ou Common Agriculture Policy, Política Agrícola Comum, para justamente, através de subsídios e proteção comercial,
proteção tarifária protegem os seus setores agrícolas. Eu acho que eu já dei aqui o exemplo para vocês do açúcar de beterraba que é produzido na Bélgica, né? Gente, vejam vocês, a Bélgica não é um país muito grande em termos de área e produz açúcar de beterraba com subsídios da CAP, né, dessa política agrícola comum, e esses produtores exportam para outros países da União Europeia. Já contei para vocês lá, o cafezinho na Itália que eu tomei, usando o açúcar da Bélgica de açúcar de beterraba, né? Enfim, e por que não importar esse açúcar do Brasil, ou de Cuba, ou de algum produtor a outro de açúcar? E isso vai acontecer, isso não só no açúcar, mas vários produtos, né? Queijos, vinhos, enfim, muitos produtos agrícolas. E a mesma coisa do seu lado, os Estados Unidos acaba fazendo a mesma coisa com a produção de milho, até com a produção de soja depois, não nessa época, mas depois. Enfim, Estados Unidos, os países envolvidos estão aí liberalizando muito pouco a agricultura deles, muito pouco. Tá? E ainda que nós estamos vendo essa letra C aqui, que os subsídios caíram, apesar dessa queda forte, ainda é muito grande o nível de subsídios nas produções agrícolas. Inclusive, depois dessa queda aqui, alguns desses subsídios voltaram a níveis anteriores. E aí, dentro do finalzinho, né, no morrer do GATT, criaram o GATS. O GATS ele é o Acordo Geral de Comércio em Serviços, General Agreement in Trading Services, que, na verdade, ainda é um negócio, é só um quadro legal de princípios para que possam ser negociados a liberalização. Não é liberalização em si. Então, os serviços ainda não desenvolveu, não. Então, gente, é isso. Chegamos com o começo de um impasse político ao ano de 95, de nascimento do GATT, em janeiro, que foi dirigido até recentemente, eu não atualizei o slide, peço desculpas, era um brasileiro que era o diretor-geral da AMC, né? Então, a AMC substituiu o GATT e tinha esse brasileiro, agora já é uma outra pessoa, que é o diretor-geral, novo diretor-geral. Então, a OMC era um pouquinho diferente já do GATT, porque o GATT ele tinha basicamente um grande objetivo, que era a liberalização multilateral do comércio. Tá? Esse era o objetivo do GATT. Já a OMC, até porque muitas coisas aconteceram nos 50, 60 anos, né, desse meio período aí, nesse meio tempo, muitas coisas surgiram e muitas necessidades apareceram. E por conta dessas outras necessidades, foram criados outros objetivos para a OMC. Então, 3 grandes objetivos da OMC, um deles é promover a liberalização multilateral do comércio, sem dúvida. Mas também nós temos agora o objetivo de supervisionar políticas comerciais e também o objetivo de mediar conflitos entre países membros. Olha só quantos países membros já tem hoje no GATT, 158, que são um número mais recente. Então, dos 200 e poucos países que existem no mundo, já é aí quase mais de 75%, né? Mais de 3/4 dos países já participam do GATT. Inclusive países grandes que antes não faziam parte, como Rússia e China. Rússia e China ficaram muito tempo fora. A China só entrou em 2000, 2001, e a Rússia entrou em 2012, para vocês verem como é um negócio mais recente, né? Muito bem. Vamos lá. Quais são, então, os 3 objetivos? Vamos falar um pouquinho. Primeiro, desse novo objetivo de supervisão de políticas comerciais. A ideia é, olha, eu tenho 158 membros do GATT. Se você quiser exportar para um desses países produtos, né, você tem que ter uma ideia de como funciona a política comercial daquele país. Tem que ser o mais transparente possível. Então,
criaram esse TPRM, o Trade Policy Review Mechanism, que é um exame de políticas comerciais. É um livro mesmo, um livrinho, coloquei até o endereço aí do Brasil, já saiu mais um recente do que esse. E o interessante é que esse livro mostra justamente a política comercial, tanto as tarifas quanto as barreiras não tarifárias para os vários produtos, né, quando chegam naquele país. Então, o interessante é isso. Eu sou um exportador italiano, quero saber, para exportar para o Brasil, como é que faz, para exportar máquinas, né, num determinado tipo de máquina, eu vou lá olhar o TPRM do Brasil para ver como que é o regime geral, né, antes de mais nada. Tá certo? É lógico que depois você tem que detalhar mais a pesquisa e aprofundar esse trabalho antes de efetivamente exportar para o Brasil, mas é um primeiro relatório, né? E esse 2013 ele já foi atualizado já, acho que é 2017 agora o mais novo, preciso confirmar aí depois. Enfim, então tem aí o texto que supervisiona e resume a política comercial, e tem também dois bancos de dados interessantes e importantes sobre as barreiras tarifárias e não tarifárias de um determinado país da OMC. Né? A UNCTAD, que é um órgão das Nações Unidas, né, ligadas essa aqui a UNCTAD em particular é das Nações Unidas e é o órgão de comércio das Nações Unidas em parceria com o Banco Mundial e com a OMC. Eles criaram um banco de dados chamado TransWiz, né? E nesse banco de dados, a gente vai poder observar como funciona. Nesse banco de dados existe aí a possibilidade de você avaliar todas as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias por produto. Né? É bastante interessante. Então, enfim, por isso que tem que ser bastante sempre atualizada a política comercial, né? Até para você atualizar aí os dados, porque isso é um negócio bastante dinâmico, né? O comércio internacional é bastante dinâmico. Então é isso. Primeiro objetivo, supervisão de políticas comerciais. Segundo objetivo, mediar os conflitos, vamos ver agora. E o terceiro objetivo é o bom e velho, né, objetivo de promoção da liberalização multilateral. Vamos ver primeiro, então, mediação dos conflitos. Isso foi criado até um órgão, um sistema, um órgão, né, dentro de um sistema cujo objetivo é resolver os conflitos que possam agir, que aqui é chamado de controvérsias, né? Então, um sistema de solução de controvérsias foi criado, né, e um órgão que se chama OSC, o órgão de solução de controvérsias, criado para mediar conflitos que possam surgir entre os países membros. Porque, veja você, né, existem as tais práticas desleais e existem os surtos de importação que eu mencionei agora há pouco, quando eu falava dos princípios da OMC. Então, prática desleal, o que era mesmo? O dumping e os subsídios, certo? E quando há um surto de importações, existe a possibilidade de aplicar uma salvaguarda. Então, foram criados acordos de defesa comercial para lidar com essas coisas aqui, com essas práticas desleais e com o surto de importação, quando ocorressem, né, de maneira automática, para que os países aí possam ter uma concorrência leal e não precisem ter conflitos, né? Então, que acordos são esses que foram criados? Um acordo que é para dumping, um acordo anti-dumping. Depois, um acordo para subsídios, que chama Acordo sobre Subsídios de Medidas Compensatórias, que é a compensação de você para quem sofreu com subsídio. E um acordo para salvaguardas para aquelas sessões que quando ocorrem surtos de importação. Então, tá vendo? Temos aí 3 acordos para resolver né, as práticas desleais e o surto de importação. Mesmo assim, surgem controvérsias entre países membros dentro do OMC. Surgem controvérsias. O que seria, então, uma controvérsia? Então, é uma arenga, uma confusão, uma briguinha aí entre 2 membros estados do
seja uma instituição internacional, seja uma instituição particular, né, tentando mostrar um conflito de interpretação, um conflito de aplicação, ou conflito de cumprimento de regras. Lembre-se, são regras, são princípios, não é lei. Não existe uma lei internacional bem clara como é que fala? Um tribunal que vai fazer isso, porque numa esfera internacional, ainda por cima na esfera econômica, é muito difícil de você poder aplicar essas leis de maneira internacional. Então, como que resolve esse conflito? Por exemplo, uma empresa particular pode reclamar da atuação de uma outra empresa particular de um outro país ir na OMC e abrir uma controvérsia, dizer, olha, tem um conflito aí. E a solução de controvérsia vai tentar controlar e arbitrar essa disputa. Então, por exemplo, já tem até um exemplo aqui embaixo, aqui, ó, caso Embraer Brasil versus Bombardier no Canadá. O que ocorre é que essa empresa privada, Bombardier do Canadá, viu como um conflito a ação da empresa Embraer do Brasil nos mercados terceiros, nem do Brasil e nem do Canadá. No caso, o mercado terceiro foi Estados Unidos. O que ela dizia, a Bombardier? Dizia que a empresa brasileira Embraer aplicava subsídios ou recebia créditos subsidiados do governo brasileiro para produzir aviões regionais, que são aqueles aviões até 100, 120 assentos, e na venda desses aviões da Embraer para o mercado americano, ocorria aí uma prática desleal. Então, ela estava reclamando que o Brasil estava, vamos dizendo aí, dando crédito subsidiado, para ser mais exato, não era nem subsídio, era crédito subsidiado para a empresa Embraer produzir avião, certo? E aí entrou com essa controvérsia na OMC, e quando você entra nesse órgão OSC, você tem alguma série de procedimentos e etapas que tem que ser feitos. Primeiro, a empresa, que nem no caso a Bombardier, entrou com pedido de consulta, depois um pedido de mediação pelo diretor-geral da OMC. A OMC tenta fazer uma conciliação entre as duas partes. Se ela não consegue tal conciliação, se consegue, fica resolvido e para aqui a controvérsia, né? o problema. Se não, a controvérsia continua e vai para outra etapa, para a etapa dos painéis de especialistas, onde especialistas em comércio internacional, como nós aqui, né, professores e alunos aqui da disciplina Economia Internacional, somos especialistas nisso, certo? Podemos avaliar se, enfim, o que ocorre no caso. E esses especialistas dão um parecer, né, uma decisão com relação àquela disputa em particular. Eventualmente, a parte que foi, vamos dizer assim, que teve desvantagem, que perdeu aí com relação à disputa, ela pode recorrer ou apelar, indo a um órgão de apelação dentro da OSC, e se, uma vez que a apelação não avança, ou mesmo se ela avançar, tem que ir para o ponto final aí do esquema, que é ou a extinção do caso ou a sanção que vai entrar, sanção significando a sanção seria o pagamento da medida que foi, enfim, questionado no começo. Então, você tem um subsídio, foi provado, aqui você vai ter que pagar uma medida compensatória, quem usou o subsídio, para outra parte, tá? Em que é o chamado instrumento sancionatório. Vamos impor, né, de medidas discriminatórias pelo país demandante ao demandado. Então, nesse caso específico, o demandado foi o Brasil, o demandante foi o Canadá, porque a Bombardier ela não pode sozinha entrar na OMC, ela tem que ir através do governo do Canadá e pedir para o governo do Canadá entrar. Então, a dupla aí, Bombardier-Canadá,
são os demandantes, e o demandado são Embraer Brasil. Enfim, interessante nesse caso foi a resolução final dele, porque olha o que acabou acontecendo. Chegou a essas etapas, foi avançando e chegou no final lá, até os especialistas, o fato de que, de fato, o governo brasileiro, através do BNDES, tinha dado para a Embraer um crédito subsidiado para ela produzir aviões. No caso, era uma taxa de juros de longo prazo, chamada TJLP, que é mais barata que a taxa de juros restante da economia, caracterizando assim não um subsídio, mas um crédito subsidiado. Beleza, um crédito subsidiado. Muito bem. Pois bem, foi descoberto aí também, e aí a Embraer pediu o seguinte fato, que o Canadá, através da província de Quebec, onde fica a empresa de Bombardier, estava também dando crédito subsidiado para a Bombardier. Ou seja, muita cara de pau. Eles tiveram a cara de pau de entrar no AMC e acusar a Embraer, sendo que eles tinham telhado de vidro e que podia ser descoberto, e foi descoberto, né? Então, a Embraer, no caso, livrou-se das sanções porque foi considerado um empate, não 0-0, mas um empate de 1-1, né? Você oferece crédito subsidiado, mas eu também. Então, aí você não caracteriza a prática desleal, porque os dois estão usando a mesma prática desleal. Uma outra empresa que não tivesse usando crédito subsidiado poderia acionar as duas no AMC. Eu acho que isso não acabou acontecendo, né? Mas, enfim, esse caso aí foi um caso muito... um absurdo, diria até. Beleza. Então, são os dois objetivos novos da AMC: supervisão de políticas comerciais e criação do sistema de controvérsias. O outro, terceiro objetivo, é o bom e velho promoção da liberalização multilateral do comércio, ou seja, né, tentar diminuir as tarifas e barreiras não tarifárias na OMC ao longo do tempo aí, certo? E do mesmo modo que antes tinham as rodadas, agora a gente tem as conferências ministeriais com a mesma ideia de promover reuniões. Mas agora, como nós estamos falando de uma organização consolidada, já até com uma prática, já era feito de uma maneira institucional, ou seja, com reuniões a cada 2 anos e, enfim, dentro de cada reunião a gente tenta promover a liberalização multilateral do comércio, igualzinho os rodados do GATT, tá? Também os países vão lá, oferecem né, tentativas de liberalização de tarifas, de barreiras não tarifárias nos vários setores. Agora a gente tem temas também, né? Propriedade intelectual, investimentos, tudo aquilo que a gente viu, né? Então já é um pouco diferente. Primeira das conferências, logo no ano seguinte, a fundação foi uma reunião em Singapura, em 96. E eu vou te dizer, os países desenvolvidos vieram com tudo, né? Eles falaram assim, tem um monte de temas aí, além da liberalização de agricultura, indústria e serviços. Um monte de temas. Investimentos, compras de governo que não tinha bem resolvido. Eu lembro, nós lembramos aí daquela aula 5, que compras de governo é uma barreira comercial importante, porque tem países que nem a Índia, que compra todos os automóveis, o governo compra todos os automóveis de uma empresa indiana, e assim por diante, outros países fazendo isso com outros produtos, né? Então, sendo uma barreira comercial importante. Propriedade intelectual, já falamos sobre isso, a ideia de que o conteúdo dos produtos agora tem cada vez mais conteúdo tecnológico e, por conseguinte, né, propriedade intelectual embutido nos produtos, né? Então, isso fica um tema importante também. Serviços, defesa da concorrência, facilitação do comércio. E facilitação do comércio lembra aqueles temas daquelas barreiras burocráticas, né? As sanitárias, as fitossanitárias, e as barreiras administrativas? Enfim, tudo isso é o tema da facilitação do comércio.
você tentar liberalizar o comércio também na parte logística e de regras, tá? Então, surgiu um monte de coisa, né? Tá os serviços aqui bonitinho, tá a agricultura, tá a indústria, mas tem esses outros temas também. Então, olha, todos esses temas aqui que vocês estão vendo foram juntados num pacotão pelos países envolvidos. Eles falaram assim, ó, nós estamos interessados em resolver esses enroscos aqui, esse bando de enrosco a gente quer colocar para frente. E eles ficaram conhecidos como temas de Singapura, porque os países envolvidos fizeram esse pacotão e estavam lá promovendo, né, a liberalização desse pacotão. Agora, os países em desenvolvimento, sinceramente, eles estavam pensando com a cabeça em outra coisa. Eles estavam pé da vida faz tempo, mas principalmente desde a rodada Uruguai, com essa história de subsídio dentro do setor agrícola. Que os países envolvidos têm que parar com essa palhaçada de ficar dando subsídio, e aí fica né, o discurso de concorrência leal, só que na agricultura a concorrência não é nada leal, né, por conta principalmente dos subsídios. Lembrando que existem outras barreiras ao comércio na agricultura, mas o pior mesmo era o subsídio. Então, olha o que aconteceu. De um lado, temas de Singapura. Quem que se interessa? País desenvolvido. Do outro, setor agrícola. Quem que se interessa? Países em desenvolvimento. Começa a ter um certo impasse, porque tem esses dois grupos de temas, esses dois, né, agrícola de um lado, Singapura do outro, não começam a não começa a ficar enroscado, começa a não desenvolver, porque a outra parte não se interessa. Ah, tá, você quer liberalizar tema de agricultura? Primeiro liberaliza a agricultura. Ah, tá, você quer liberalizar a agricultura? Então vamos lá nos termos de Singapura. Começa a surgir um impasse, já nesse 96 de Singapura. Então, gente, aí, 30 anos atrás, né? 35. Tá, aí depois em Geneve, na Suíça, teve outra conferência com os mesmos temas, dois conjuntões de temas que vocês acabaram de ver, agricultura e temas de Singapura, e começa a surgir novas coisas, novos temas. O comércio eletrônico, que em 98 começa a ficar forte. Puxa, eu estava pensando aqui com meus botões, a Amazon, né, aquela grande empresa de comércio eletrônico, começou com livros, mas hoje eles vendem tudo, né? A Amazon foi fundada em 95, 3 anos, e aqui ele já era um player importante, mas era bem no começo, né? Então, já vira o comércio eletrônico um tema importante. Que mais? Seattle, em 99, meio ambiente foi incluído em 99, e quem disse que em Seattle as negociações avançaram? Não, por conta do impasse, temas de Singapura de um lado, agricultura do outro, a mesma agenda, o mesmo ponto, os dois lados desenvolvidos e em desenvolvimento não estão avançando, e começa, né, a parar tudo aqui na conferência, no liberalismo multilateral, começa a parar, e o meio ambiente vai incluído. Rodada Doha. Essa é uma rodada famosa. Falaram assim, olha, é o seguinte, é a quarta conferência, vão ter vários de 2 em 2 anos, mas nós vamos fazer uma rodada no estilo das velhas rodadas do GATT. Então, a Conferência Ministerial de Doha, Doha fica no Catar, lá, né, países árabes, né, país rico árabe, grande exportador de petróleo, foi lá o início dessa quarta conferência, que teve característica até de ter abrir as negociações multilaterais, uma tentativa de ver se todo mundo entrava, né? Chamando de Agenda de Desenvolvimento de Doha. E aí, dá uma olhada nessa história. Olha só o que está lá dentro da Agenda de Doha. Temas de Singapura, liberalização agrícola, está tudo lá, do mesmo jeito. E adivinha o que aconteceu? Acertou, impasse político. Para piorar, nessa época, olha quem entrou na OMC. Um bicho grande que já estava dando as caras, né, mostrando a sua força, chamado China. China entra na OMC, e aí adivinha o que aconteceu? Os países em desenvolvimento ganharam um grande aliado.
que chegou e falou assim: vamos parar com palhaçada, vamos liberalizar a agricultura, chega de subsídio. E aí que o impasse político se fez mesmo, se fez, né, presente. De um lado, temas de Singapura, países desenvolvidos queriam a liberalização e os em desenvolvimento falaram não. E do outro lado, agricultura com subsídio, os países em desenvolvimento queriam movimentação nesse tema e os desenvolvidos teimavam, continuavam não avançando. Então, olha só que interessante, 4 anos seria o tempo de duração da agenda de Doha e não fechou essas negociações até hoje. Então, a agenda de Doha está aí. Olha aí, quanta reunião teve depois? Cancún, Hong Kong, Genebra, Bali, ou Genebra de novo, Bali. Já teve umas outras novas aqui que eu acabei nem listando aqui. Depois aí veio a pandemia, parou. A última eu acho que foi em Bali de novo, viu? E adivinha, também mais um grandão entrou na negociação, chamado Rússia. Rússia entrou em 2012. E aí a Rússia também foi para o lado dos países em desenvolvimento, exigindo aí agricultura, porque eles também têm exportação de produtos e commodities, no caso gás natural e petróleo, né? Então eles são grandes nessa área. Resultado, impasse político. Então, período da OMC é isso, é impasse político. Tema de Singapura de um lado, agricultura e subsídio do outro, tá certo? E aí, último slide, quer dizer, tem um exercício para a gente fazer aí, mas antes do exercício, o último slide conclui exatamente isso. Vocês viram como que a liberalização multilateral avançou nos anos do GATT, né? Avançou muito rápido, mas à medida que a indústria foi ficando bastante liberalizada, né? Ou seja, tarifas baixas no comércio internacional, chegou naquela hora que chegou, bom, agora a gente tem que cortar o resto, agricultura e serviços. E aí entrou na última rodada uruguaio no impasse, nasce a OMC, dentro da OMC não conseguem avançar nessa liberalização por conta do impasse entre Singapura de um lado, agrícola do outro, temos de Singapura de um lado, setor agrícola barra subsídios do outro, não consegue nem mesmo terminar a rodada de Doha. Então, o que acontece é isso, negociação multilateral parada. E ainda fui bonzinho aqui, coloquei ou desacelera. Na verdade, ela praticamente parou mesmo. Né? Então, o multilateralismo está meio que parado. E olha só, o interessante é que, lembra das alternativas das negociações? Bilateral, multilateral e regional? Como aqui a multilateral parou, houve um avanço nos anos 90 para frente, que é justamente, né, o nascimento da OMC, 95. A partir daí, o que entra no lugar, já que uma para, entra outra. Já que a multilateral para, a regional vem com tudo. Então, aí, anos 90, anos 2000, até os dias de hoje, agora você vê aí as negociações regionais em blocos, incluindo até bilaterais em algum caso, porque vai ter país que vai preferir bilateral, que nem Israel, por exemplo, né? Ele faz muitos acordos entre Israel e um grupo de países ou Israel e um país só, né? Então são negociações bilaterais. Então bilaterais e regionais vêm com toda intensidade. E esse aqui é o tema da aula da semana que vem, tá? Negociações regionais. Para hoje, eu ainda tenho um outro tema interessante aqui para mostrar para vocês. E dá para falar aí, acho que em meia hora desses dois exercícios, e aí tem uma atividade dessa aula 7, que é a aula de hoje, baseada inclusive nesses dois exercícios que a gente vai fazer agora, rapidinho. Um deles é de tarifas e o outro é de barreiras não tarifárias, ou BNTs. Tá? Então, vamos tentar dar uma olhada nesse Trainwidth, banco de dados Trainwidth, para ver o que é possível ver em termos de barreiras tarifárias.
Então, como que se dão as barreiras tarifárias e as barreiras não tarifárias? Como que eu posso pegar dados nesse banco de dois bancos de dados aqui, Trends/Wits? Então, primeira coisa é que você precisa saber, sempre que você faz uma checagem ou uma avaliação de tarifa ou de barreira tarifária de produto, você tem que falar de que bem, você tem que definir bem que produto que nós estamos falando. Porque, por exemplo, lembra da classificação SH de 2 dígitos? Então, 2 dígitos significa colocar, dividir os produtos em 99 grupos, tá? Só que os produtos eles são mais detalhados ainda do que 99 grupos. Então, o café, que é do grupo 09, se você olhar o café, o grupo 09 do sistema SH 2 dígitos, é o 09. Só que ali tem um monte de coisa misturada. Café, chamate, aquele mate, depois tem outras bebidas. Enfim, o grupo 09 é um grupo grande. Agora, e aí, daí você fala de café, se você separar o chá do café e mais o mate, aí vai ser, você tem que diminuir, fazer uma explicação mais detalhada nesses códigos aqui. 4 dígitos, 0901, ou mesmo 6 dígitos, 090111. Então, se você olhar o 09, é esse grupo grande, café, mate, chá, 0901 é café. 0902 vai ser mate. 0903 vai ser chá. E outras bebidas tem que estão tudo lá. Agora, dentro do café 0901, existe, por exemplo, café torrado, existe café in natura. O café in natura é aquele que é colhido, né? O café produzido, que é colhido, né, das árvores, dos pés de café. O café torrado já é aquele café in natura, você vai torrá-lo e aí sim colocar no saquinho para vender para as pessoas tomarem em casa. Então, o café in natura é um código, não é nem 0901 11. O café torrado já é um outro código, etc. E assim por diante, tá? Mesma coisa, automóveis, motores, cada um vai ter o seu código. Por exemplo, o código 87, vocês vão lembrar que era o código veículos e suas partes, né? Ou seja, os vários tipos de veículos, sendo automóveis de passeio, sendo SUVs, sendo caminhonetes, seja caminhões, ônibus, está tudo dentro do grupo 87. Mas aí tem também tratores. Mas tem também aqui autopeças, peças de automóveis, peças de tratores, peças de ônibus, está tudo aqui. Então, então você tem que ver qual que é o código mais detalhado que você quer saber para você ver a tarifa direitinho, tá bom? Então esse é um ponto importante. Automóvel motor menor ou igual a 1.0, ou seja, aqueles carros motor 1.0, né? Que não ultrapasse 1.0, o código é 870321. Então, e aí, finalmente, motores. Eu coloquei esses 3 exemplos para vocês darem uma olhada. Deixa eu ver se no, aqui. São os mesmos 3 que eu pedi para vocês no exercício da atividade dessa aula 7 aqui. Café in natura, automóvel, motor 1.0, menor ou igual a 1.0, e motores para propulsão de veículos. Volta lá. Então, eu estava falando dos motores, né? Porque o grupo 84 são muitas máquinas elétricas de vários tipos, tudo o grupo 84. Agora, o motor de veículos, em particular, porque tem outros motores, né, propulsão de várias coisas, o motor para propulsão de veículo, o código é 840820. Então, é bem específico aqui. Então, a tarifa desse 840820 é um tipo bem diferente da tarifa de motor para lancha, ou para navio, ou para motor industrial, né? Vão ser outros códigos, e aí eu vou ter tarifas diferentes. Então, a primeira coisa, sempre que vocês precisarem pensar em tarifa, em barreira não tarifária, é ver o código do produto bem detalhado. E aí, aqueles grupos de 2 dígitos, que são esses 2 primeiros, não vai servir muito, porque ele não é tão detalhado, certo? Para isso, para saber os códigos mais detalhados, você tem que ir num livrinho tarifário, um livrinho ou em algum lugar que tem os códigos do sistema harmonizado,
mais detalhado. Um deles é esse Cosmos BlueSoft, né, código SH. Então, nesse caso desses 3 exemplos, eu quero saber do código SH6, então, ao contrário do SH2, que é os 2 primeiros dígitos, SH6 tem 6 dígitos. Para esses produtos SH6, qual é a tarifa que a China impõe para exportações da Suécia? Então, é como se um sueco estivesse querendo vender café ou automóvel ou motor para a China. Tá? E aí eu estou querendo vender para a China e quero saber, ó, China, qual é a tarifa que você tem? Então, a primeira coisa que você tem que ver, isso, a resposta para isso vai estar lá no WITS, World Bank. Mas o código, se você quiser saber mais detalhado, você tem que procurar nesse. Esse é um dos lugares que vai ter, mas, em particular, aqui vai ter cosmosbluesoft.com.br/código SH, vai ter esses códigos. Vamos ver se eu consigo ir direto daqui para lá. Vamos tentar abrir aqui. Isso, já abriu. Então, olha, BlueSoft Cosmos /código SH vai ter aí aqui o sistema harmonizado. Então, o sistema harmonizado, ele tem uma espécie de SH1, que é o primeiro grupo. Ó, animais vivos, produtos do reino vegetal, gorduras, produtos das indústrias alimentares. Até aqui, desses 4 grupos, você vai ter os SHs de alimentos, até aqui. Aí, nesse grupo quinto, vai ter os minerais. Então, eu posso clicar aqui e ver o que tem dentro de cada grupo, tá? Esse é como se fosse um SH1. Produtos de indústria química, plástico, peles e couros e mais um monte de coisa. Madeira, cardão vegetal, pasta de madeira, materiais têxteis. Agora começa as indústrias leves, manufatura, né? Calçados, chapéus, etc, etc. Obras de pedras de gesso, cimento, blá, blá, blá. Pérolas, metais comuns, e aí começa aqui os produtos manufaturados, né? Metais comuns, e aqui máquinas e aparelhos, material elétrico, etc. Material de transporte são todos aqueles grupos SHs que nem o do automóvel, né? E aí instrumentos e aparelhos de ótica, e finalmente armas e munições, mercados, produtos diversos, objetos de arte. Então é como se fossem 21 grupos SH1. E aqueles 99 SHs, onde estão? Vamos ver. Eu vou abrir material de transporte. Então, dentro desse grupo material de transportes, que seria um SH1, você tem os seguintes SH2: 86, 87, 88, 89. 87 são os veículos que eu acabei de falar, né? Automóveis, tratores, ciclos e suas partes, suas autopeças. 86, veículo para via férrea. Então, trem está aqui, aparelhos mecânicos estão aqui. 88, aeronaves e aparelhos aéreos espaciais. Então, os aviões da Embraer faz parte do 88. 89, embarcações e estruturas flutuantes, por exemplo, navios. Né? Então, se eu quiser achar aquele automóvel, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O automóvel ele era 870321, tá? Motor 1.0. Vamos ver como é que eu chego até esse 870321. Então, eu teria que entrar no grupo 87. E, então, ó, material de transporte, veículo. 8701, então, agora eu estou falando de 4 dígitos. Tá? De 2 foi para 4. Ó. 87 tem 8701, 8702, 8703. Tratores, automóveis e automóveis de passageiros. Ah, peraí, o 8702 é automóveis para transporte de o maior ou igual a 10 pessoas, ou seja, ônibus e vans grandes, né? Agora, automóvel de passeio é para poucas pessoas, então vai estar aqui no que a gente quer, no 8703. Eu quero saber automóvel motor 1.0, então eu teria que clicar aqui. Mas antes eu vou descer um pouquinho para mostrar para vocês aí. Veículos para transporte de mercadoria. Sabe esses caminhonetes, né? Caminhonetes entra aqui.
automóveis para usos especiais, caminhão, guindaste, autossocorro, veículo de combate a incêndio, um monte de grupos diferentes entra aqui. Aqui é chassis de trator, ônibus, automóvel de passageiro. Aqui carrocerias, e aqui finalmente autopeças. Tem 8708, 8709, 8710, 8711, 12, 13, 14, até o último grupo é 16, 8716 reboques. Então, esse Blue Soft Cosmos é muito bom para vocês encontrarem o código de produto, certo? E às vezes tem que mergulhar mesmo aí. Que nem eu vou entrar agora no 8703 para saber automóvel 1.0. Né? Esse daqui que eu tinha visto, ó. 70321. Então entra aqui. 8703. E aí tem 870310. Automóvel que desloca na neve e campo de golfe, não é esse. Automóvel de passageiro, já é esse. 870321. Automóvel de passageiro, incluindo station wagon, automóvel de corrida, sendo que o motor de ignição por faísca tem cilindrada menor ou igual a 1.0. Então é esse que eu quero. Então eu vou lá e marco 870321. É esse produto. Tá, mas tem outros, eu vou mostrar para vocês aqui. Ó. Aqui é motor maior de 1.0, mas não maior que 1.500. Então, esse aqui é automóvel 1.1, 1.2, até 1.5. Aqui tem outros tipos de automóveis, motor mais que 1.5 e menos que 3.0. E aí tem automóvel com motor mais que 3.0. E aí tem outros tipos aqui, automóvel de corrida. Então é isso. Pessoal, se você clicar aqui, para mim já está bom esses 3 dígitos. Mas se você clicar, você consegue mais detalhes. Existe também 8 dígitos. Você pode dividir esses grupos aqui em informação mais detalhada ainda. Enfim, é isso. A gente pode usar isso para várias coisas. Vamos achar o café também? Rapidinho, bem rapidinho, porque senão daqui a pouco está tarde aí. Eu vou achar o café rapidinho. Volta tudo para o grupo, volta para o SH1. Onde estaria o café? O café é um dos primeiros. O café é produto do reino vegetal, correto? Vocês concordam? Então, clica nele. Aí dentro, agora aparece o SH2 dentro desse reino vegetal. Exportação de plantas e flores. Produtos hortícolas, frutas, café. Ah, achei. O café ele está junto do chá, do mate e de especiarias, tá? Mas olha, tem cereais, se vocês quiserem depois. Sabe o trigo? O trigo está aqui. Arroz está aqui também. Indústria de moagem, sementes e frutos oleaginosos. Esse grupo 12, vocês já sabem muito bem do que se trata. Exatamente, é o grupo que o Brasil mais exporta e se chama soja. Então, soja está aqui no 12. Gornas, resinas, matérias para entrançar, blá, blá, blá. Acabou. Esse grupo, eu vou entrar no grupo do café. Vamos entrar, isso. Café. Então, 2 dígitos. Para o 4 dígitos, você já divide café no grupo 90901, chá no 0902, mate no 03, pimenta no 04, baunilha no 05, canela, cravos, noz moscada, anis, gengibre. Então, pessoal, tem código aí detalhado, super detalhado, que vocês podem ver depois. Eu vou entrar no café, tá? Então, eu vou até 6º dígito, mas vamos ver. Olha o que tem aqui: café torrado descafeinado. Tem um monte de tipo de café aqui. O importante de você definir o café bem detalhado é porque existem vários tipos de café, né? A gente sabe disso. Por exemplo, esse aqui que eu peguei, o 090111, o que acontece? Eu estava vendo outro dia, fazendo um exercício com o pessoal aí, nós exportamos, o Brasil exporta bastante café in natura,
mas exporta menos café torrado. Então, que é o café processado, né? Aí você vai ver as exportações de café torrado, esse café processado, você vai ver países como Itália, Suíça, Alemanha, né? Países da Europa produzem, exportam café torrado, que é o café processado. Então, outro dia eu estava até vendo o café da Suécia, eu falei, nossa, o café da Suécia é produzido nas geleiras da Suécia, né? Não é que eles compram o café in natura e processam, né, e vendem, exportam eventualmente café torrado. Então vamos dar uma olhada aqui. 090111, já achei o meu café aqui. Mas existem dois grupos de café não torrado, tá? Que é o café in natura. Um deles é o não descafeinado e outro é o descafeinado. Claro que o não descafeinado vai ter muito mais volume, né? Do que a produção de café sem cafeína é bem pequena. Então, eu não vou usar o 12, vou usar o 11, 090111, que é esse código aqui que eu tinha escolhido aqui, né? Mas tem, note de novo que tem os 0901, 21 e o 22, que é café torrado. Então, se você for ver dados desses dois aqui, vai ter exportação do Brasil, vai ter exportação do torrado, vai ter exportação da Itália, Suíça, enquanto não torrado vai ter do Brasil. Então, de novo, se você clicar aqui, você pode ver até mais detalhe, mas eu vou parar aqui nos 6 dígitos. Então, vamos ver a tarifa de um desses produtos aí. Vamos ver o que no ITS fala. Quando eu entrar aqui no its.worldbank.org, você tem que entrar em tarifas e um que está de trends. Vamos ver. Vamos ver se eu consigo ir lá. Tarifas, aqui em cima, um que está de trends. E aí? Dados de tarifa por país. Dados de tarifa por país. Então, lembra qual que era o exercício mesmo? O exercício era saber, eu sou um sueco e quero exportar um desses 3 produtos para a China. Então, o que a China impõe de tarifa? Será que ela impõe tarifa para o café in natura? Vamos procurar China, ABC, então tem a letra inicial de todos os países, eu vou clicar aqui no C. Ué, tá aqui. China está aqui. Gente, esse Covid-19 que vocês estão vendo escrito aí, do lado dos vários países, é que isso não existia, obviamente, antes da pandemia, mas eles colocaram aí para caso você queira saber a tarifa de produtos de saúde que tem a ver com o Covid-19, você clica no Covid-19 e ele já vai para o conjunto de produtos do Covid-19, tá bom? Eu não vou fazer isso, mas é as tarifas impostas pela China para produtos médicos, para a Covid-19. Depois vocês deem uma olhada com calma lá depois, para curiosidade. China. Cadê? País. Então, um país que seja. Agora o país partner country. Vamos ver se dá para fazer assim. S de Suécia. Cadê SW? Suécia. Isso. Daí ele entra, olha só. Ele entra. Eu vou tentar aumentar a letra. Será que eu consigo aumentar a letra? Mas aí fica um pouco ruim. Bom, vamos lá. E aí aparece uma lista de produtos que a China impõe para a Suécia. Lembrando que a Suécia faz parte da União Europeia, né? E, embora não adote o euro como moeda, é o país que tem as mesmas tarifas que a União Europeia, é um membro. Então, tem aqui o código de produto 6 dígitos. Tá? E aí, tem 2 tarifas. Deixa eu diminuir de novo. MFN Tariff, Applied Tariff. O que são essas 2 tarifas? Vocês acabaram de ver hoje que a tarifa MFN é uma tarifa do país mais favorecido. Então, a tarifa mais baixa que a China dá, e, portanto, ela na OMC dá essa tarifa para os outros, é a tarifa MFN,
de 12% para esses vários produtos que vocês estão vendo aqui. O café eu já vou ver já, mas para esses produtos aqui que vocês estão vendo, a tarifa MFN é 12%. Tá? Tem um exemplo, tem uma aqui que é 20%. Carne de cavalo, mula, ai que horror. Carne de cavalo é 20%, tá? Que a tarifa que a China cobra. Mas para esses outros, ó, tilápia, bacalhau, não sei mais o que, é tudo 12%. E tem junto uma tarifa aplicada. A tarifa aplicada é a tarifa efetiva, o qual a China cobra hoje desse país, no caso Suécia, que está a terceira coluna ali, né, que eu escolhi a Suécia. Mas, às vezes, a tarifa aplicada e a MFN quase sempre são iguais, mas às vezes não. Então, por quê? Porque isso te dá o direito a aplicar uma tarifa mais baixa do que a MFN, se você quiser. Então, eu não poderia botar mais alta, mas mais baixa, sim. Então, às vezes, para a Suécia, eu podia ter colocado, por exemplo, não 12%, mas 11%, tá? Mas no caso, não é nesse caso aqui, está tudo igual, tanto a tarifa MFN quanto a aplicada. Então, vamos ver se eu consigo achar o café. Eu já cheguei aqui embaixo. Não sei se tem jeito de fazer uma. Eu sei que aqui tem, olha, o Custom Query, dá para você fazer uma busca específica, né? Customizada para você. Então, teria que ir aí nas páginas procurar até achar o café. Professor, não dá para dar um Ctrl F e colocar os 6 dígitos, não? Ctrl F e colocar os 6 dígitos? Ou o nome? Não, café não vai estar. Vamos ver, boa pergunta. 090111. É só para facilitar mesmo. Vamos ver, quem sabe? 090111. Ele não Mas acho achou, que tá tem que vendo? ser sem o ponto. Será que é por causa do ponto? Não... Vai ver, ele faz essa busca por página. Tá vendo? Eu teria que. Olha aqui, dá uma olhadinha aqui. Você pode ir da página para frente. Aqui ele pegou as duas. São 5.387 linhas de tarifa. Então, eu teria que ir para a próxima página até chegar no 09. Café é 09, certo? Então, chegou aí no 04, 03. Não sei se eu for lá para o finalzão. Não, mas o finalzão é 94, aí já são os produtos industriais. Professor, e esse arquivo para baixar, que tem o botão de download ali em cima, será que é um Excel? Seria. Não, ali perto de Reporter. Na sua esquerda, professor. Ah. Um pouco para baixo. Isso. Você baixa um arquivo em Excel. Se for no Excel. Talvez dê para filtrar ou fazer PROC-V. Agora não. Tá, vamos. Não, peraí que abriu o arquivo errado. Abriu o arquivo errado, volta lá. Não é esse baú ali. Agora sim. Bom, tá. Viu só? Duas cabeças pensam melhor que uma. 1000 cabeças, então, pensam. Todos os alunos da turma aí pensam bem mais. Então, vamos fazer agora sim o que você falou do Ctrl F. 09, 01, 11. Mas não achou. Como que não achou? Vamos tentar descer. O ano acho que tá só 2018, né? Oi? O ano tá só 2018 que a gente quer, né? Tá só 2018, acho que dá para mudar o ano, mas olha o que aconteceu. Ele só buscou a primeira página. Ele baixou só a primeira página, mas é um maledeto mesmo, né? Pois é, deu esse problema aí. Baixou só a primeira página. Que legal. Deve ter um jeito de baixar tudo, né? Enfim. Custom Query, talvez. Não. Aí está pedindo endereço. Eu tentei, mas ele pediu para registrar e fazer uns negócios assim, aí eu também não consegui.
Não? Professor, Entendi. tenta ordenar pelo produto, e aí dá para achar, mas aí tem que rolar na página. Eu acho que tá na segunda, se eu não me engano. Ordenar era isso que eu fiz aqui, né? Só de clicar aqui em cima, né? É, Quando eu cliquei, já ficou 010121. isso, só que professor, tá na ordem, né? Então, acho que na segunda página, aí você ordena de novo, porque ele sai. ô professor, se você for lá em cima, talvez em Change Selection e colocar o produto que você quer, sei lá, Onde? 09. Tem Year, aí tem tipo 2018, aí tem uma frase em vermelho, Change Selection. Aí você clica. Aí ali você coloca todos os produtos, ou você coloca produto individual e coloca o produto que você quer. Boa, meu cara. Era isso. Acabou. Resolvido o problema. Eu não estava lembrando. Pronto, aí. Peraí, vamos lá. Quem é que... Onde que tá? Tá certo. Então, vamos lá. É isso mesmo. Café não decafeinado e café in natura. 8% a tarifa. É isso. Então, já aproveitando e fazendo isso que você falou, já vamos ver o outro produto. Vamos ver o automóvel motor 1.0, 870321. Eu lembrava que tinha um filtro, mas eu não estava achando onde. 870321. Isso, ó, motor que não excede 1.0. É isso daqui mesmo. 25%. Não é baixa a tarifa de importação de automóvel na China, não, hein? Do Brasil é 35%, tudo bem. Mas, né, você vê. Aliás, dá para, inclusive, mudar aqui o country e o partner, né? Dá para botar Brasil aqui. E aqui colocar Sweden. Vamos ver esse automóvel aqui, quanto que é. Ó, tarifa do Mercosul é 35%. Enfim, é isso, pessoal. Beleza, obrigado pela ajuda de vocês 3, 4, aí, todos que ajudaram, porque realmente esse exercício, o interessante é isso, é você aprender a mexer com essa ideia dos códigos, né? 2 dígitos, 1 dígito, 2 dígitos, 4 e 6. E esse site é um dos melhores para ter essa divisão de código. Uma vez com o código, você consegue ver direitinho no Trains, você consegue ver, né, a tarifa, e agora, melhor ainda, depois da ajuda de vocês. Eu vou passar também agora para um outro, ainda dentro do banco de dados, do WITS, worldbank.org, que ainda dentro do Trains WITS, o banco de dados de tarifas de barreiras não tarifárias. Então, esse daqui já é um pouco mais enrolado, não dá para você ver de uma maneira tão direta assim que nem as tarifas. Mas eu vou pedir para vocês me acompanharem aqui, porque ele tem, olha, você clica, depois de entrar lá, você entra nas medidas não tarifárias, visualização, e aí tem um monte de modos de você ver as barreiras não tarifárias, mas é um pouquinho confuso. Então, eu vou só mostrar algumas delas, como, por exemplo, NTM é Non-Tariff Measures, ou barreiras não tarifárias. As nossas BNTs, né, é o NTM. Então, distribuição das medidas para o país e a cobertura das barreiras não tarifárias e frequência por setor. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nessas barreiras não tarifárias. Professor, antes de você seguir, você pode definir de novo qual que era a diferença entre a MFN Tariff e a da Applied Tariff? Da tarifa. Aquelas duas? Sim. A MFN é a nação mais favorecida. É a tarifa que eu cobro para o país que eu peço a menor taxa, tá certo? Menor taxa. E essa menor taxa tem que valer pelo princípio do MFN da União da OMC GATT, tem que valer para os outros. Então, se eu cobro para menor, eu cobro 15%, então essa é a minha tarifa MFN, eu tenho que cobrar de todos os membros do AMC, 15%. A tarifa aplicada, que é aquela outra coluninha que tem do lado, é se você quiser fazer uma preferência tarifária
alguma mudança, para quem nem lembra do SGP, lá, o Sistema Geral de Preferências, eu vou cobrar um pouco menos da Angola. Por quê? Para ajudar a Angola a crescer e se desenvolver. Então, eu coloco, ao invés de 10%, 11%, 10% que é menor, eu coloco, sei lá, 7% ou 8%. Então, a tarifa aplicada efetiva é aquela que eu aplico mesmo, que está lá sendo aplicada, independente da MFN. Então, ela pode ser mais baixa, tá, do que a MFN. Tá bom, obrigada. Faz sentido? Faz sim. Beleza. Então, vamos lá, para terminar, tarifas, aí a gente clica em tarifas, aqui, Non-Tariff Measures, que é as nossas BNTs, tá? Aí eu tinha pedido para procurar aqui visualização e NTM Measure Distribution. Visualização está aqui. Mas, olha, de novo, eu estou só pedindo pouca coisa, mas tem um monte de coisas que vocês podem ver aqui. Ó. Tem download dos dados, os metadados que explicam os dados, né, por país. Então, dê uma olhada geral, tá? Mas aqui na visualização, você tem alguns tipos, e aí, se vocês quiserem acompanhando no computador de vocês, tem várias coisas. Tem a distribuição das medidas das barreiras não tarifárias para cada país. Tem os setores afetados pelas barreiras não tarifárias. Tem as medidas, as barreiras não tarifárias técnicas comparada com as não técnicas, né? Barreiras administrativas, enfim, são várias que eu mencionei para vocês lá na aula 5, né? E tem que mais que tem de bom aqui? Cobertura e frequência por setor, duty-free imports afetadas pelas barreiras não tarifárias. Então, isso aqui acho que são aqueles produtos de aeroporto lá que você pode comprar sem pagar imposto, mas quais daquelas são afetadas por barreiras não tarifárias. Nós vamos perceber que no setor agrícola tem muita barreira não tarifária. Nós vamos começar por essa aqui. Essa aqui é a NTM Measure Distribution, ou distribuição das medidas de barreiras não tarifárias. Eu acho que tem que selecionar um país. Teria que ser num país, mas olha, quando você não escolhe um país, olha o que ele faz. Ele lista por país, cada linhazinha é o país. Então, olha o Brasil. Então, o Brasil tem esse vermelho, os maiorzinhos, no caso do Brasil, é o vermelho vinho e esse rosa, que é um salmão, na verdade. Então, vinho e salmão. O que é o vinho? Medidas sanitárias e fitossanitárias, que tem o código 2730 deles aí. E, em segundo lugar, ou melhor, em primeiro lugar, as barreiras técnicas ao comércio. Tá? Eu não defini todas essas barreiras não tarifárias aquele dia da aula, porque são muitas. Tem mais outras aqui, por exemplo, ó, inspeção pré-envio dos produtos. Tem também medidas de controle de preço. Você tem aqui, ó, licenças, cotas, proibições. E, finalmente, você tem medidas relacionadas às exportações. Então, essas são todas as barreiras não tarifárias, tá? Se vocês quiserem, tem aí também uma explicação do WITS, o que é cada categoria para eles, o WITS. Mas a gente já vê que, no caso do Brasil, em particular, a que pega mais, pelo tamanho da barra salmão, são as barreiras técnicas ao comércio. Em segundo lugar, as barreiras sanitárias e fitossanitárias. E aí você vê aí pelos países, tem, né, a distribuição das barreiras não tarifárias, das medidas das barreiras não tarifárias, depende de país para país, né? Olha o primeiro da lista aqui, a Argélia, onde praticamente tudo é ou barreira técnica, ou então barreira sanitária e fitossanitária, sendo que as outras estão aqui um pouquinho espremidas nesse cantinho aqui, né? Então, varia muito de país para país. Então, aí, se vocês estão pensando em, sei lá, vamos ver outros países aqui. Ver se eu consigo descer. Não, tá vendo? Só consigo. Aqui está A, B, C, D, E, tem a lista de todas as cores aqui, né?
e você pode ver a lista de cada um. Mas eu só não estou conseguindo descer os países. Por quê? Ah, tá aqui. Agora sim. Olha só, União Europeia. Oi, diga. Ah, não, é uma coisa besta, assim, mas o meu país é a Alemanha. E eu não consegui achar a Alemanha aí. E nem quando eu fui Acabei de achar a Alemanha. Acabei de achar. Então aqui. deve ser problema. Ah, União Europeia. Ah, boa. Isso, exatamente. Perfeito. Está como União Europeia, perfeito. Que eles têm harmonizado as regras de barreiras não tarifárias e de tarifas, né? São as mesmas para todos os membros. Então, no caso da União Europeia, barreiras técnicas, primeiro lugar disparado, e na sequência as medidas sanitárias e fitossanitárias, e aí tem um pouquinho aqui das outras aqui, tá? Então, esse aqui era um primeiro que eu queria mostrar para vocês. Mas, de novo, tá? Nós vimos, acho que o que a gente viu mesmo foi as barreiras das barreiras não tarifárias, nós vimos subsídios, nós vimos crédito subsidiado, compras de governo, e a última era essa aqui, barreiras medidas, era essas daqui, barreiras fitossanitárias, junto com as barreiras técnicas, tá? Não vimos todos, não vimos controle de preço, mas a gente chegou a ver também aquela da cota, né? A cota, medidas quantitativas. Enfim, dê uma olhada depois com calma, e aí eu vou falar para vocês darem uma olhada também nessa aqui, ó. NTM Coverage and Frequency Ratio by Sector. Então, teria que voltar para a primeira página e procurar essa aqui, ó. NTM Coverage and Frequency by Sector. Vamos ver se você consegue... Aqui, Raios vai saber como eles puseram Canadá aqui logo de cara. Vamos ver se eu consigo colocar European Union, já que você está falando aí da Alemanha. European Union está aqui. Então, aí, olha o que... É isso aí. De todas aquelas... Por isso que eu pedi para vocês olharem primeiro aquela e em segundo lugar essa. De todas as barreiras não tarifárias, você pode escolher uma e ver o que pega, que nem, olha aqui, barreiras sanitárias e fitossanitárias, que a gente sabe que é importante na União Europeia. Você pega essa, né, União Europeia, e aí atualiza, ele vai mostrar a frequência e a cobertura das principais, em termos de setores, das principais barreiras medidas sanitárias e fitossanitárias. Então, isso é importante para você saber o seguinte, dá uma olhada aqui, animais. Tá, eu quero exportar animais, e tem gente que faz isso, sabe? Ao invés de vender a carne de animal, tem países que vendem o animal vivo, eles preferem comprar. Então, animals aqui, no caso, é isso. Quase 100% dos grupos de exportação de animal vai ter medidas sanitária e fitossanitária. Já nos produtos químicos, vai chegar a 40%. Tá? Quando você clica e bota a setinha, o cursor nele, ele fala, para a União Europeia, né, os grupos químicos, você vai ter uma cobertura de 42%, e o número de produtos afetados é 78 milhões. Tá certo? Então, agora, isso dá para você dar uma olhada, para ver como que a União Europeia faz barreira não sanitária, para essa barreira para essa barreira não tarifária, como que é a distribuição através dos setores. Aí você vê, por exemplo, que minerais é bem menos. Você vê que para metais já é um pouco mais, mas não passa de 20% dos grupos. Máquinas quase não tem barreira sanitária e fitossanitária, até porque barreira sanitária e fitossanitária geralmente pega nisso aqui, ó, comida e animais. E vegetais, olha aqui embaixo, vegetais. E tem mais um, madeira. Então, madeira. Então, aí, dependendo, o interessante é isso, né? Que para cada um dos grupos, vamos ver a barreira técnica agora. Vou escolher barreiras técnicas agora. Barreiras técnicas para o comércio. Já vai ter uma outra distribuição bem diferente, vocês vão ver.
Aí, olha só, pega quase tudo, né? Desde animais até químicos. Então, por setor, barreira técnica já é aí, olha, você já sabe que vai enfrentar algum tipo de barreira técnica se você quiser exportar para a União Europeia, se você for de um desses setores aí, tá? Eu não lembro bem a diferença entre o negócio vinho e o negócio amarelinho, que nem ele aqui, olha, setor de minerais, o vinho vai só até o 15, mas o amarelo vai até 55. A diferença entre os dois está aqui, ó. Está aqui. Taxa de frequência e cobertura. Taxa de cobertura. Então, o vinho é a cobertura e o salmão é a frequência. Então, vamos ver de novo. Minerais. Tem uma cobertura de pouco mais de 15%, só que a frequência vai até 57%. É isso. Então, você vê, o de tarifas, o banco de dados de tarifas, ele é mais detalhado do que o de barreiras não tarifárias. O de barreiras não tarifárias ele é um pouco mais complexo mesmo, né? E talvez um pouco mais confuso de entender, mas, enfim, eu queria mostrar para vocês com esse exercício aqui, com esses dois exercícios, né, que dá para a gente ver tarifas pelo código de maneira bem detalhada, e de barreiras não tarifárias, dá para você saber também, pelo setor que você trabalha, né, dependendo do setor, dá para você ter essa ideia se você vai ter alguma barreira que vai te impedir de tentar entrar na União Europeia ou não. Tá? Então, o exercício de vocês é basicamente isso aqui, ó. Tá? Também dividido em duas partes. Para esses 3 produtos, dá uma olhada o que a China impõe para o seu país. Então, você aí que falou da Alemanha, já sabe que é a União Europeia, né? Que tarifas que a China impõe para a União Europeia para esses 3 produtos que a gente viu aí para a Suécia? Engraçado que para esse exercício eu achei a Alemanha separada, mas para o segundo eu só achei a União Europeia. Interessante. Vai ver que, bom, primeiro, a União Europeia é um bloco de produtos, de países, e que tem uma, como é que chama? Tarifa externa, uma TEC, tarifa externa comum. Então, é de se esperar que, tanto para a Alemanha quanto para a Suécia, França, Itália, todos os membros, a tarifa, né, do café in natura seja a mesma. Se bem que, pensando melhor, quem impõe a tarifa, não é, no seu caso, não é a Alemanha, é a China que impõe. Então, é a tarifa da China que a gente está olhando, né? Ou seja, o exportador é a Alemanha e o importador é a China. Então, a tarifa da China, não a tarifa da União Europeia. Agora, isso que você está dizendo pode ser pelo fato que talvez a Alemanha, a China possa ver a Alemanha de maneira diferente que os outros países, né? Pode ter uma tarifa diferente. Mas, enfim, se eu tivesse tempo, eu faria, sabe o quê? Pegava aí a tarifa que a China impõe para a Alemanha, compararia com a mesma tarifa que ela impõe para França, Itália, Suécia, todos os membros da União Europeia. É para ser a mesma. É para ser a mesma, mas do jeito que está, pode ser de diferentes tarifas, né? Mas, enfim, o exercício 1 é isso, e o exercício 2 é só para dar uma olhada na distribuição das medidas e na cobertura, tá bom? Atividade 7 é só isso. E aí, tem essa aqui, também falo, uma questão meio teórica, vou fazer um resuminho. Gente, essa questão aqui é bem pequena, tá? Só um resumo da história do GATT do OMC, e falando principalmente, quando eu falo de resultados e problemas, resultados é perceber que a gente viu aí como teve a liberalização do comércio durante muitos anos, mas os problemas foram esse impasse político, né? Tema de Singapura de um lado e setor agrícola / subsídios do outro, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, né, de mostrar que entendendo bem essa ideia de como que o GATT e o OMC funcionou desde 47 até hoje, 21, aí um resumo do resumo, tá bom? E aí, a partir daqui, da próxima semana, a gente inicia a discussão da integração econômica regional, a partir deste ponto. Alguma dúvida? Eu preciso ver aqui onde que está.
tá aqui. Vou